O equilíbrio de Nash refuta o anarcocapitalismo? O matemático John Nash tem uma história pessoal fantástica, que já foi tema de livros, debates, estudos e até um filme, Uma Mente Brilhante, de 2001. Um gênio matemático atormentado por distúrbios mentais severos, paranoia, esquizofrenia, mas que conseguiu levar uma vida plena, tanto no campo profissional quanto no campo pessoal. A principal contribuição dele para a matemática é um paper extremamente curto, uma maravilha da concisão acadêmica. 2 páginas apenas. Pontos de equilíbrio em um jogo de N pessoas. Teoria dos jogos é um campo da matemática que tem sido usado de forma ampla para a modelagem de situações sociais complexas. Como toda modelagem, todos os conceitos de teoria dos jogos são uma simplificação e, portanto, os resultados precisam ser considerados dentro dos limites definidos pelo estudo. Porém, o fato de permitir demonstrações formais matemáticas de conceitos sociais torna-se algo muito interessante e revelador. Lembre-se, demonstração matemática formal significa que aquele princípio é uma lei natural, não há refutação possível a isso. Existem vários estudos nessa área que apontam e justificam conceitos sociais claros e conhecidos. A teoria dos jogos possui, inclusive, muitos paralelos com a própria praxeologia, descrita no livro Ação Humana de Mises, embora a abordagem seja diferente. Tipicamente, em teoria dos jogos, imagina-se um conjunto de 2 ou mais pessoas. Cada pessoa pode tomar determinadas decisões e, conforme a decisão tomada, ela recebe um resultado que depende não só da decisão dela, mas também da decisão de outras pessoas envolvidas naquela situação. O objetivo de cada pessoa é maximizar o seu resultado, tomando a melhor decisão possível. Porém, uma pessoa não sabe qual decisão as outras pessoas estão tomando, ou seja, basicamente é a ideia da praxeologia, que entende a população como um conjunto de pessoas que busca, através de ações pessoais, maximizar o seu conforto pessoal. Deixa eu explicar um exemplo bem simples de teoria dos jogos, o chamado dilema do prisioneiro. 2 pessoas são acusadas de cometer um crime, são levadas para celas separadas. A cada uma delas é oferecida uma decisão. Você pode confessar o crime ou negar o crime. Se ambas as pessoas negarem, ambos são condenados a 1 ano de prisão. Se ambos confessarem, ambos pegam 3 anos de cadeia. Se um confessar e o outro negar, quem confessou na delação premiada sai livre, o outro pega 10 anos de cadeia. Não vou entrar na parte matemática em si, mas nesse exemplo simples podemos perceber algumas coisas. O melhor para ambos é nenhum dos 2 confessar, é ambos negarem o crime. Esse é o chamado ótimo de Pareto, é o melhor resultado possível para todos os envolvidos no jogo. Ambos perdem 1 ano, um total de 2 anos de pena. Mas lembra, um jogador não sabe o que o outro vai fazer. Imagine que você é um jogador e tem que tomar essa decisão. Repare o que acontece se você encarar a decisão a partir da decisão da outra pessoa. Você conhece outro cara e acha que ele vai negar o crime, por exemplo. Então, assumindo que ele negou o crime, você vai estar escolhendo entre 0 anos de cadeia, se você confessar, e 1 ano de cadeia, se você negar. Então, pensando apenas no seu lado, o melhor seria confessar. Agora, e se o outro confessar? A sua escolha é, na verdade, entre 3 anos de cadeia, se você confessar também, ou 10 anos de cadeia, se você negar. Então repare que, independente da decisão da outra pessoa, você sempre ganha se você confessar. Isso garante que, no final das contas, ambos vão sempre confessar nessa situação. Esse é o equilíbrio de Nash nessa situação específica. Repare que não é a melhor situação. Cada um pensando no seu lado levou ambos a uma situação pior do que poderia ser. Lógico, isso é um exemplo muito simples e básico, a teoria dos jogos é toda muito mais complexa que isso. Existem inúmeras formas de modelagem de decisões, mais de 2 pessoas, com canais de comunicação prévia, interação múltipla das mesmas pessoas. É um campo realmente fascinante de estudo. O ponto importante aqui é que o equilíbrio de Nash, em vários cenários, quando cada pessoa toma a melhor decisão para si, o resultado final para todos não é o melhor. A melhor decisão para os 2 prisioneiros seria que ambos negassem, mas cada um deles, pensando apenas no melhor para si, acabaram tomando uma decisão que não era a ótima. Podemos ver isso com outro exemplo.
2 ambulantes vendem picolé na mesma praia. Eles sabem que os clientes buscam comprar do vendedor de picolé que está mais perto. O melhor arranjo possível seria cada um deles se posicionar numa posição de 1/4 da praia, de forma a dividir entre eles metade da clientela para cada um, e os clientes teriam que andar o mínimo possível. Esse seria o ótimo de Pareto dessa situação. Mas o vendedor A descobre que, se ele se aproximar um pouquinho do meio da praia, ele vai pegar uma parte da clientela do vendedor B, sem perder a sua clientela, porque quem está do seu lado da praia continua sendo ele o mais próximo. Os clientes vão ter que andar um pouco mais, mas do ponto de vista do cliente, ainda é a melhor opção. Agora, o vendedor B resolve atacar do mesmo jeito, chegando seu carrinho mais para o centro. Agora, ele rouba uma parte dos clientes de A, sem perder os seus. No final, os vendedores vão acabar se acomodando ambos no centro da praia. Esse é o equilíbrio de Nash. Só que isso é a pior situação, porque eles vão ficar da mesma forma, cada um com 50% do público, mas os clientes agora têm que andar muito mais para comprar picolé. Alguns clientes podem desistir de comprar picolé por causa da distância, diminuindo no final das contas a receita de ambos. Novamente, tomando decisões individuais sobre o que era melhor para si, ambos chegaram a um ponto em que a situação é pior para os dois. Esse princípio é chamado por alguns também de tragédia dos comuns, que diz basicamente a mesma coisa. Se cada um buscar o melhor para si, vamos todos acabar numa situação pior. O equilíbrio de Nash, de uma forma simplificada, é a prova matemática desse princípio. Isso significa então que, do ponto de vista utilitário, uma sociedade anarcocapitalista está fadada a ser pior que uma sociedade com um governo? Mises estava errado e cada pessoa pensando no melhor para si vai sempre gerar uma sociedade inferior? Fomos refutados? O anarcocapitalismo é baseado em um princípio ético absoluto, não utilitarista. Ou seja, não interessa se uma sociedade voluntária seria melhor ou pior que a sociedade estatal. O que importa é que ela seria ética. Mesmo a melhoria das condições da sociedade não justifica o uso de violência contra inocentes. Mas, ainda assim, é importante entendermos se isso é realmente uma verdade matemática, ou seja, se uma sociedade libertária poderia sempre ser melhorada pela presença de um governo. O ancapistão está fadado a ser uma sociedade pior que o estadistão? Lógico que não. Isso é falso por 2 motivos muito simples. Existe cooperação entre pessoas sem governo, e governo não garante cooperação entre pessoas. O equilíbrio de Nash prova matematicamente que é importante as pessoas conversarem entre si e chegarem a acordos visando tomar decisões racionais que maximizem o conforto de todos, mas isso não precisa ser feito por leis coercitivas. Acordos, contratos, leis privadas são muito melhores para isso de fato. Veja o caso dos vendedores de picolé na praia. É óbvio que se cada um tomar decisões independentes sem falar com o outro, vão acabar no equilíbrio de Nash, na situação pior. Mas se você já esteve numa praia, você sabe que os vendedores falam entre si, eles conversam, são amigos na maior parte das vezes. Eles querem maximizar o lucro, e para obter o máximo lucro é preciso maximizar o conforto dos clientes. Não há por que imaginar que eles vão acabar no equilíbrio de Nash. Basta conversarem e estabelecerem regras voluntárias entre eles. O que a teoria de Nash prova matematicamente, e isso é um fato, é que é preciso estabelecer regras para evitar situações ruins para todas as partes. Não há necessidade dessas regras serem coercitivas, impostas por um governo. De fato, não haverem leis coercitivas torna a possibilidade de acordos voluntários muito mais simples. A lei estatal coercitiva, ao contrário, apenas impõe barreiras e limitações aleatórias a esses acordos voluntários. Acordos voluntários, por serem voluntários, por poderem ser alterados e adaptados, é possível imaginar que em uma sociedade com um grande conjunto de leis privadas, convivendo em um livre mercado, as melhores leis, os melhores acordos vão ser mantidos e fortificados, e os piores vão ser abandonados, garantindo que as situações se aproximem do ótimo de Pareto com o tempo. Ao contrário do governo, onde as leis são impostas por uma minoria de pessoas que se supõem estar acima de qualquer suspeita, que se supõem terem conhecimento maior para determinar tais regras, mas essas duas coisas estão erradas. O governo não tem capacidade de impor regras lógicas porque o conhecimento e a inteligência presentes no governo é apenas uma fração minúscula do conhecimento disperso na sociedade, como demonstrou Hayek. E, mesmo que o governo, por hipótese, soubesse
qual seria a melhor lei, ele não é isento. O governo não é uma entidade isenta capaz de planejar de forma ótima as relações humanas. Ao contrário, o governo é uma entidade adicional nesse jogo, que tem os seus próprios interesses e vai atuar sempre visando maximizar o seu ganho. Não é como se a inteligência externa influísse na decisão dos participantes do jogo. É um novo jogador no cenário, que mesmo que atue com a desculpa de favorecer a situação ótima do jogo, não há garantia que isso não acabaria em um outro equilíbrio de Nash, igualmente ruim ou até pior que o equilíbrio de Nash original. É importante lembrarmos que o anarcocapitalismo é sobre reconhecer que o indivíduo, e somente ele, é o ponto central e importante na sociedade. E isso não quer dizer que pregamos o isolamento do indivíduo. Pelo contrário, todos reconhecemos que o ser humano é um ser gregário, que vive em sociedade e, dessa forma, precisa se comunicar, pensar, fazer acordos, ceder. Só não acreditamos que exista uma classe de indivíduos privilegiada que possa impor regras coercitivas sobre outras pessoas. Toda lei justa é necessariamente voluntária. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.